Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje, dia 16 de maio de 2021, nós estamos aí celebrando a Ascensão do Senhor neste domingo. Hoje também é o Dia Mundial das Comunicações Sociais, início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Então, celebrando a Ascensão do Senhor, peçamos a Deus que nos ajude a contemplar a sua partida para o céu. E o evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 15, 16, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava suas palavras por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos terminando esse tempo da Páscoa, esse tempo aí que nós vamos buscando e caminhando até a Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, e hoje nós temos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom a gente lembrar que nós estamos mergulhados num processo. Isso começou na quarta-feira de cinza, tivemos o tempo da quaresma, depois nós entramos no tempo da Páscoa, agora nós estamos nesse processo de Jesus subindo aos céus, depois nós encontraremos o Espírito Santo. É esse processo da fé que é importante a gente guardar no nosso coração. Não dá para chegar em Pentecostes sem começar e passar pelo tempo da quaresma. Não dá para a gente chegar na ressurreição sem enfrentar a sexta-feira da paixão. Não dá para a gente ter uma espiritualidade mais profunda se a gente não tem momentos de encontro com Deus. Não dá para a gente fazer a vontade de Deus se eu não estiver revestido do amor que faz o suportar certas coisas. Não dá para a gente ter uma saúde boa, a gente não cuidando dela. Não dá para a gente ter bons amigos se a gente não cuida da nossa convivência. Por isso nós temos hoje a ascensão de Jesus. É o momento que depois desse período de convivência com o ressuscitado, depois desse momento em que aqueles discípulos se encontraram com Jesus e Jesus foi abrindo os olhos dele, foi abrindo a inteligência, foi oferecendo a paz, foi dando o seu mandamento, foi orientando eles e dando coragem para que eles deixassem de ser os covardes, medrosos da sexta-feira da paixão, os fujões, e tornassem homens da palavra de Deus, do testemunho e da coragem. E aí chega esse momento, depois desse período longo de convivência, de testemunho, de encontro, de alteração da vida, existe esse momento em que Jesus parte. Jesus é levado e senta à direita de Deus Pai. Quem senta à direita de Deus Pai é porque tem autoridade plena. É o posto de confiança plena. Sentar à direita de alguém na Bíblia é ter total confiança, dividir a autoridade, total responsabilidade, às vezes de falar em nome do Rei, falar em nome de quem manda, de quem é autoridade. Por isso o Evangelho de hoje, tirado aí do nosso querido Marcos, que quer mostrar quem é Jesus, ele começa dando as últimas orientações de Jesus para os seus discípulos. E quais são as últimas orientações de Jesus para os seus discípulos? Jesus manifestou aos 11, porque Judas já tinha se matado, tinha suicidado, viu? E disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É muito franciscano isso, né? A toda criatura significa a todo ser vivo. Ele não usa todos os homens, ele usa toda criatura. Quer dizer, dê uma notícia boa a todo ser vivo.
E aí vem até o respeito aos animais, né? Vem o respeito à natureza, vem o respeito àquilo que é vida. Então, a primeira orientação de Jesus é: ide pelo mundo inteiro. Não é só para um povo fechado, não é só para um grupo fechado. E fale coisas de Deus, fale a boa notícia, fale uma coisa boa a tudo aquilo que tem vida. Por isso nos chama o respeito à natureza, o respeito aos animais, o respeito ao ser humano, o respeito àquilo que é criatura. Aquilo que é criatura, já que em Gênesis diz que nós somos responsáveis pela natureza e nós somos responsáveis pela vida de tudo que há nesse mundo. Por isso a primeira orientação de Jesus é esta: anunciar o Evangelho a toda criatura. Depois ele vai colocando alguns critérios importantes para nós. Quem crer e for batizado, está salvo. Quem não crer, será condenado. Quer dizer, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele não fala na segunda frase: quem não for batizado está condenado. A primeira é o critério: acreditar, que é aderir a Jesus, ter fé, essa vontade que eu tenho de conhecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Não é uma emoção, mas é uma vontade. Gosto mais da fé ligada à vontade do que à emoção, porque a emoção é uma coisa muito passageira. Por isso, quem vai construindo a sua fé buscando emoções vai virar alguém meio fanático, porque quando você não tiver aquela emoção, você vai se desesperar. Mas não, a fé com vontade é diferente. Eu gosto mais da fé ligada a uma realidade da vontade. Eu estando bem ou mal, eu tenho vontade de almoçar, jantar, tomar banho, dormir, tenho vontade de rezar, de pensar em Deus, de entender um pouco mais Deus, ou sentir um pouco mais Deus dentro da minha vida. Por isso, a primeira referência é: quem crê e for batizado. O batismo é uma identidade que a gente prega na gente. Eu tenho uma primeira identidade que é ser pessoa humana, gente nesse mundo, e aí, movido pela minha fé, por essa vontade de fazer a vontade de Deus e seguir os caminhos de Jesus, eu coloco dentro de mim essa segunda identidade, que é o batismo. E a segunda frase, ele diz: quem não crê está condenado. Mas ele não usa a expressão batismo, sinal que não precisa necessariamente você ser batizado para ser salvo. Precisa você ter fé. Ter fé não significa você ser cristão, mas você ter dentro de si as características e o modo de vida de Jesus. É você trazer dentro de si aquilo que Jesus faz, que é vida, que é uma vida com dignidade, com honra. Por isso Jesus vai pôr nesses critérios. E depois apresenta os sinais que irão acompanhar esta realidade. Quais são os sinais daqueles que creram? Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão o demônio em meu nome. Expulsar demônio em meu nome é expulsar tudo aquilo que cria divisão. Demônio é o adversário. Demônio é aquele que quer te destruir. Demônio é todo ser humano que gera separação, confusão. Satanás, diabo, demônio é o anjo caído, que é contra Deus. Por isso, o demônio é aquele que se coloca contra Deus. Por isso, a gente vai arrancando da nossa vida, a gente vai arrancando das nossas relações, da nossa convivência, tudo aquilo que nos leva para o mal, tudo aquilo que nos leva a estragar a vida humana. A gente vai expulsando dentro de nós, em nome de Jesus, pela prática, o modo de agir de Jesus, aquilo que nos separa de Deus, que nos coloca como inimigos de Deus, adversários de Deus. Por isso expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Falar em novas línguas, alguns dizem aí, muito ligadas a certos movimentos pentecostais, a questão de falar em línguas. Mas talvez o Evangelho não tenha essa referência. Falar em novas línguas é aprender a falar a linguagem de Deus. Não é fazer e falar a linguagem do inquisitor. Não é a linguagem do juiz. Não é a linguagem de quem joga pedra, muito comum no mundo atual. Gostamos de jogar pedra nos outros. Se alguém não faz aquilo que eu quero, saio jogando pedra. Se alguém não defende o Deus que eu acredito, feito a minha imagem e semelhança, eu saio jogando pedra.
E não é essa a linguagem do amor, é a linguagem do perdão, da misericórdia, da reconciliação, é a linguagem que pensa nas coisas de Deus, que transforma as coisas. Quando Deus fala uma coisa, Deus muda a realidade, muda o ser humano. E por isso nós temos aí esse convite que é falarão novas línguas, falando a língua do amor, porque esse é o testamento que Jesus nos dá, viu? Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe farão mal algum, querendo dizer para nós também que teremos ameaças. Há também um perigo na vida dos discípulos, há também um perigo de envenenamento na vida de quem tem fé, na vida de quem crê em Jesus. Não é só falar linguagem nova, não é só expulsar o demônio, há o risco também do envenenamento, há o risco também da picada da serpente, há o risco também da gente ter a vida ameaçada. Isso acontece quando alguém começa a influenciar a gente a fazer o mal, quando a gente entra em conversas de fofoca, quando a gente entra e fazemos grupos para destruir o outro, quando a gente vai permitindo coisas desonestas no nosso meio, achando que é comum, quando a gente começa a achar que a violência é normal, quando a gente começa a acreditar que aquilo que é mal é bom. Por isso, nós às vezes somos ameaçados e podemos ser envenenados, e nós somos envenenados. As redes sociais envenenam muito a gente, as fake news envenenam muito a gente, as notícias falsas envenenam muita gente, as fofocas envenenam muita gente, os falatórios envenenam muita gente. Por isso, quem crê em Jesus, mesmo que alguém queira te envenenar, isso não vai te fazer mal. Você não vai entrar nisso. E por fim, o toque da pessoa que cura o doente. O toque do ser humano que crê em Deus, que vai tirando a pessoa da doença. Por isso a nossa prece hoje é que nós tenhamos essa experiência de vida. Que nós, crendo em Jesus, a gente possa arrancar de nós o mal, o demônio. Que a gente, crendo em Jesus, a gente aprenda a falar a linguagem de Deus. Que a gente, crendo em Jesus, a gente não deixe de ser envenenados. Que a gente, crendo em Jesus, a gente possa tocar o outro com o gesto do amor e curá-lo. Para que a gente, sendo curados, a gente continue falando as coisas de Deus em nome de Jesus Cristo. Não de forma que dê mídia, mas de forma que agrade o coração de Deus. Um abraço e até mais.